Aleluia. Júlia. A Júlia Bastos é esposa do Alex, minha amiga de muitos anos, e ela tem um recado importantíssimo para nós. O meu está aqui, Júlia. Ah, já pegou? Tá bom. Boa noite. Nós, da Igreja Sempre Amor, queremos que vocês cresçam em graça e conhecimento, né? Para crescer em graça e conhecimento, nós precisamos ter relacionamento com o Espírito Santo. Nós queremos ser uma igreja onde os dons do Espírito Santo seja livre, né? Então, a gente indica para vocês que vocês leiam O Deus Esquecido, do Francis Chan. Ele fala muito sobre o Espírito Santo. E o Deus Esquecido porque muitas igrejas têm esquecido, né, do Espírito Santo de Deus. E eu gosto de dizer sempre isso. Nós estamos na era do Espírito Santo. Por que a palavra diz que é a nossa última chance? Porque primeiro nós tivemos Deus, né? Então a palavra diz que Deus caminhava com Adão e Eva todos os dias. E a gente fala, nossa, que maravilhoso, né? Ter esse privilégio de caminhar com Deus e conversar com Ele, né? Como eu queria ter isso. E aí veio Jesus. Jesus veio, cumpriu o propósito dele, morreu na cruz, né, para nos salvar, para levar nossos pecados. E quando Jesus foi, ele falou, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Lhes deixarei o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está conosco, né? Só que basta a gente descobrir ele, conversar com ele, conhecer ele. Esse livro vai falar muito sobre quem é o Espírito Santo, que é o Deus esquecido das igrejas. Então, o nosso intuito aqui não é vender livros, nós não estamos vendendo. Então, procurem no Mercado Livre, tem um preço bom, dá uma olhadinha, né, pastor? O nosso intuito aqui é crescimento mesmo, né, da nossa igreja. Então, recomendação da semana. O Deus Esquecido, do Francis Chan. Tá bom, gente? Boa noite para vocês. Sabe, amados, nosso interesse não é ter uma livraria aqui, né? É mão de obra, não queremos isso. Então, por favor, eu tenho certeza que você já anotou O Deus Esquecido, de Francis Chan. E você vai encontrar a melhor oferta no mercado e vai ser uma bênção para a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Quem está aqui pela primeira vez hoje, deixa eu ver com um sinalzinho. Olha, quanta gente. A semana passada que estava cheio, né? Eu não sei se é o feriado ou o frio que assustou o pessoal, mas enfim, é assim mesmo. Vocês sejam bem-vindos. Esse é o espaço que nós chamamos de Sempre Amor. E a nossa ênfase aqui está toda ela pautada no amor, né? Nós vimos na semana passada, irmãos, que o apóstolo Paulo, escrevendo ao povo de Coríntios, em 1 Coríntios 13, diz que 3 coisas vão permanecer. Quais são elas? A fé, vamos junto com o dedo? A esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Por quê? Porque o amor vai mobilizar você na direção do perdido. O amor de Deus vai mobilizar você na direção do necessitado. O amor de Deus vai fazer com que você tenha uma postura completamente diferente na sua vida. E eu profetizo essa postura na sua vida em nome de Jesus. Você recebe pela fé? Recebe? Receba aí mesmo, pela fé, né? Então eu tenho aqui, hoje, nesta noite, algumas verdades bíblicas. 3 grupos seguiam Jesus. Quais eram eles? O primeiro grupo, Jesus os amava. Amava, se compadecia deles, porque via que eles eram como ovelhas sem pastores. Mas eles amavam Jesus? Não. O que eles queriam? A bênção. Eles queriam a bênção de Jesus. Segundo grupo, quem eram, queridos? Os religiosos da lei que odiavam Jesus. Jesus os odiava? Não. Jesus os amava? Amava? Note bem, hein? Às vezes nós temos dificuldade de amar gente difícil. Eu estava vendo hoje na livraria, na estante de um cliente que eu fui visitar,
Estava escrito lá no livro assim, como lidar com gente difícil. Falei, puxa vida, eu precisava ler esse livro. Porque eu sou difícil. Quantos aqui são difíceis, irmãos? Pode levantar de verdade, pode levantar. Os anjos estão vendo. A gente é difícil, não é, irmãos? A gente é difícil, a gente é complexo. O ser humano é muito complexo. E o terceiro grupo, quem eram, irmãos? Os discípulos. Jesus os amava? Demais. A Bíblia diz lá em João 13:1, que Jesus amou os seus até o fim. Jesus amou aqueles homens empedernidos, complicados, confusos. A trajetória de Jesus com eles foi muito complicada, né? Houve uma ocasião em que eles estavam conversando entre eles sobre quem seria o maior nos céus. Aí Jesus, conhecendo o pensamento deles, quando chegou no destino, Jesus falou assim, vocês estavam conversando sobre o quê no caminho? Já pensou você conviver com alguém que sabe o que você está pensando? Quantos aqui querem conviver com Jesus? Ele sabe o que você está pensando. E Ele quer trabalhar o nosso pensamento. E Jesus disse para eles, olha, se alguém não se tornar como uma criança, jamais entrará no reino dos céus. Muito bem. Nós temos aqui os 3 mandamentos que Jesus apresentou para todos nós hoje, né? Quantos querem aqui obedecer a Deus de todo o coração? Quantos querem, basta uma palavra tua, Senhor? Foi o que nós dissemos hoje, né? Nós temos um encontro aqui interessante. Haviam 2 grupos muito legalistas no tempo de Jesus. Os saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos. E os fariseus, que era a seita judaica mais rigorosa, a qual Saulo, perseguidor da igreja, pertencia. Vamos ver aqui uma conversa de Jesus com os saduceus. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nas Escrituras? Deus disse, leia comigo bem forte, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Olha que interessante. Vocês não leram nas Escrituras Deus dizer, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que viveram lá atrás. Portanto, Ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Quando as multidões o ouviram, como eles ficaram, irmãos? Admiradas com o seu ensino. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus, com essa resposta, reuniram-se para novamente interrogá-lo. Um deles era qualquer pessoa, irmãos? O que ele era? Pode falar forte. Ele era um especialista da lei. Você acha que era um jovem? Não. Seguramente deveria ser um rabino. Um homem de idade. Especialista da lei. Tentou apanhá-lo no que, irmãos? Numa armadilha com a seguinte pergunta, mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Quantos mandamentos tem a lei de Moisés, irmãos? 10. Já já você vai descobrir que não são 10. Jesus respondeu, qual é o mandamento, amados? Ame o Senhor seu Deus. De que forma? De todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Coração, todo ser, alma, todo sentimento, mente, todas as decisões e pensamentos. Olha que coisa tremenda. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Qual é o segundo, irmãos? Ame o seu próximo como a si mesmo. E aí Jesus encerra dizendo, toda
Quanto, irmãos? Toda a lei de quem? Pode falar, eu já ouvi aí. Lei de quem? Lei de quem? De Moisés. João capítulo 1. A lei veio por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. Guarde isso no seu coração. Guarde isso. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Eu diria que são 3, irmãos, porque é amar a Deus, amar a si mesmo e amar o próximo. Por que muita gente não ama o próximo? Porque não ama a si mesmo. Isso é um retrato, isso é um quadro terrível. Mas por que essa pessoa não ama os outros? Porque ela não ama ela mesma. Não ama ela mesma. Na sequência. Amor. Vamos ver o que é amor, irmãos? Lucas 14, 26. Se alguém que me segue amar quem, irmãos? Pai e mãe. Quantos aqui amam seus pais? Eu amo tanto a minha mãe. Meu pai já se foi. Saudades. Aquele que amar mais a esposa, filhos, irmãos, irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Já pensou ouvir isso de Jesus? Ele está pedindo para a gente desprezar os nossos familiares? Não. Ele está pedindo para a gente fazer o que, irmãos? Colocá-lo em primeiro lugar. Eu gosto de uma frase do David Keelan, numa música, quando ele diz: Jesus, meu amor maior. Você pode repetir isso? Jesus, meu amor maior. Que maravilhoso, irmãos, quando você encontra um homem e uma mulher que tem Jesus como seu amor maior. E termina aí? Não. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. A cruz são as dificuldades, as lutas. A cruz é o caminho estreito. Cristianismo não tem nada a ver com um caminho largo. Cristianismo tem a ver com um caminho estreito. Pastor Wagner, está difícil. Bem-vindo. Você está no caminho certo. Deus vai te abençoar. Porque o caminho é estreito. É estreito. Me ame, tome sua cruz, me siga. Sim, Alex. Vamos ler os 10 mandamentos? Está lá em Êxodo, capítulo 20. Olha, vocês sabem que tem muitos crentes que não conhecem os 10 mandamentos? Vamos lá. Não terás outros deuses diante de mim. Jesus baseou aqueles mandamentos nesse mandamento de número 1. Só nesse. Não terás outros deuses diante de mim. Jesus se baseou só nisso. Ele não tocou em mais nenhum assunto. Por quê, irmãos? Porque isso aqui determina tudo isso aqui. Quando a nossa relação vertical ela é perfeita com Deus, as nossas relações horizontais serão uma bênção. Que as suas relações horizontais sejam uma bênção. Que você ame os cristãos, que você ame os não cristãos e que você ame os seus inimigos. Amém? Isso é grave. Segundo mandamento. Eu não sei por que os católicos não leem isso aqui. Segundo mandamento da lei.
Ele é confuso? Não. Terceiro mandamento. Quarto mandamento. Quinto mandamento. Sexto mandamento. Sétimo. Oitavo. Nono. Décimo mandamento. Perfeito. Mas onde Jesus se concentrou? Tudo isso aqui é lei morta. Todo o resto. Porque quem ama a Deus, irmão, não adultera. Quem ama a Deus não mata. Quem ama a Deus não furta. Quem ama a Deus não guarda o sábado. Quem ama a Deus guarda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Vamos adiante. E uma grande surpresa para nós agora. Segure aí. Segure-se na cadeira. As leis dos judeus, elas não estão restritas aos 10 mandamentos. Somam-se a elas, ou a eles, 613 preceitos da Torá. O que é a Torá? É o livro dos judeus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por quem? Moisés. São toda a base dos judeus, do judaísmo. Então, além dos 10 mandamentos, eles praticavam, e quando você lê Levíticos, se você for anotar os mandamentos que tem lá, você se perde. Haviam 613 preceitos da Torá, e esses 613 preceitos são chamados de mitzvos, que significa em hebraico mandamento. Fora isso, irmãos, fora os 10 mandamentos, mais os 613 preceitos, o que existia mais? A tradição dos anciãos, que eles foram com o tempo criando, né? Você sabe que um uso e costume, ele vai aos poucos se transformando numa lei. Verdade ou mentira? De onde nascem as leis? Dos usos e costumes. Então notem vocês que Jesus veio como um consultor de empresa. Sabe você que é um empresário, a sua empresa está sobrecarregada, a sua empresa está complexa, está difícil. Jesus veio e disse assim, olha, tirem fora os 9, tirem mais os 613, tirem mais a tradição dos anciãos e fiquem só com o primeiro mandamento. Esse é Jesus, irmãos. Para quantos de vocês isso é novidade? Isso que vocês estão ouvindo agora? Para muitos, eu sei, para todos vocês. Obrigado. Estamos caminhando para o final. Então vamos ver essa questão da lei. Eu estava outro dia conversando com meu irmão é pastor, e ele me disse uma coisa que me chamou muita atenção, e eu acho que é verdade. Tem muito crente vivendo na lei. Pastor Wagner, o que é uma pessoa vivendo na lei? É uma pessoa que não está vivendo no amor. Porque ou você vive no amor, ou você vive na lei. E na lei você é um legalista. Eu vou fazer tal coisa para agradar a Deus. Irmãos, nós não precisamos fazer mais nada para agradar a Deus, porque tudo foi feito na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Se nós não crermos nisso, vamos começar a carregar cruz aí pela rua. Vou daqui até a Praça da Sé levando uma cruz para pagar a promessa. Vamos fazer o que os católicos fazem. É duro a gente ouvir isso. Mas o nosso tema aqui sempre é amor. Eu estou falando com vocês sobre o que, irmãos? Amor. Guarde aí esse texto. Mateus 15:1. Então alguns fariseus, olha eles de novo, irmãos. E só para lembrar vocês, foram esses fariseus que se reuniram de madrugada, julgaram Jesus de madrugada, era proibido julgar um réu de madrugada. Foram eles que esbofetearam Jesus. Quantos assistiram aqui A Paixão de Cristo de Mel Gibson? Vocês viram? Eles contrataram falsas testemunhas, eles zombaram de Jesus, até que eles perguntaram para Jesus: o Senhor é filho de Deus? Jesus disse para eles: eu sou, e vocês verão o Filho do Homem. O Senhor é maior que o templo? Jesus disse: eu sou maior do que o templo. Jesus não tinha chorumelas não, irmãos. A gente pensa que Jesus era aquela pessoa daquele quadro, sabe aqueles quadros que a gente tinha? Aquele homem pálido, assim, com aquele olhar assim caído. Não, irmão, Jesus era batuto. Jesus, olha a expressão, não se escandalize. Jesus era porreta. Então alguns fariseus, e quem mais, irmãos? Mestres, não é só quem obedece à lei. Mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que os seus discípulos desobedecem o que, irmãos? Tradição dos líderes religiosos. A tradição é a pior coisa que acontece nesse nosso país, irmãos. Vocês sabiam, nós somos um país católico. Não existe religião pior do que o catolicismo. E se tiver algum católico aqui que me perdoe, porque eu também já fui católico. Por quê? Porque é católico por tradição. Por que você é católico? Porque meu pai foi. E por que seu pai foi? Porque o meu avô foi. E por que seu avô foi? Porque o meu bisavô foi. E por que o seu bisavô foi? E aí vai. Mas não tem uma explicação. Pedro fala: vocês estejam sempre preparados para dar as respostas àqueles que lhes perguntarem a razão da salvação de vocês. A razão da fé de vocês. Tem que ter convicção, irmãos. Falta convicção bíblica nesse país. Por isso tanta barbaridade. Nós estamos preocupados com a tradição dos líderes religiosos. E eles perguntam: seus discípulos não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer? Eles estavam preocupados com isso, irmãos. Vocês viram como é perigoso a gente frequentar muito uma igreja e virar crítico? É muito sutil, a gente não percebe. Não, agora eu sou crente, agora eu sou cristão, agora eu já conheço tudo. Isso afasta a gente até dos perdidos. Imagina. Por que os seus discípulos não lavam as mãos para comer? Que coisa importante, não? Mas Jesus não se dá por vencido. Jesus diz: e por que vocês com suas tradições, olha a sequência, desobedecem ao quê? Ao mandamento de Deus. Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe. Jesus citou para eles Êxodo 20:12, que nós acabamos de ler. Quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Queridos, Jesus citou um dos 613 preceitos para eles, que está em Levítico, capítulo 30, verso 9. Quem insultar pai e mãe vai ser executado.
Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais, olha, papai, mamãe, sinto muito, mas eu não posso ajudá-los. Jurei entregar a minha oferta a Deus, e aquilo que eu teria que dar a vocês, eu não vou mais precisar honrar vocês. Eles tinham esse pensamento. Olha, pai, mãe, aquela ajuda que eu tinha para dar para vocês, vocês não contem com ela. Olha onde Jesus foi tocar, irmãos. Olha onde Jesus tocou neles. Vocês desonram os pais de vocês. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim para eles: vocês mereciam ser executados. Verso 6. Não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam o que, irmãos? A palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Nós vamos viver na tradição ou vamos viver na palavra de Deus? E a tradição é a lei. Nós vamos viver na graça, no amor, ou vamos viver na lei? É uma boa pergunta. E aí Jesus vem com uma palavrinha bem delicada. Qual é a palavra que ele gostava de usar? Hipócritas. Que significa? Fingidos. Já pensou? Hein, Bonnie? Jesus poderia dizer assim: amados. Era hora de dizer amados? Não. Eles vieram cutucar Jesus. Por que seus discípulos não lavam as mãos? Eles não lavam as mãos? E vocês que desonram os pais de vocês? Pela tradição maldita que vocês têm. Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com o que, irmãos? Mas o coração. E coração fala do quê? De amor. Coração está longe de mim. Não me amam. Vocês têm lei, mas não me amam. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Sequência, Alex, caminhando para o fim. A prática. 1 João 3,16. Vamos para a prática, irmãos? Vamos? Quantos querem ir para a prática do amor aqui? Sair da liturgia e ir para a prática. 1 João 3,16 a 19. Sabemos o que é o amor, porque Jesus fez o que, gente? Deu sua vida por nós. Portanto, em consequência, em razão disso, complete o mais forte que você puder. Essa é a lógica. Se ele deu a vida por mim, eu devo dar a vida pelos meus irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Era João dizendo aqui, irmãos, o apóstolo do amor. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Oh, que coisa gloriosa. Lê na sequência, amado. Mostremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. Porque o que vai importar quando estivermos diante de Deus, queridos, foi o amor que praticamos. É a única coisa que vai importar. O resto é tudo fumaça. Aqueles 613 preceitos, fumaça.
aqueles 9 mandamentos abaixo, fumaça. A tradição dos anciãos, fumaça. Deus nos livre. Acabou, Alex? 1 João 4,19. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Quantos aqui amam a Deus? É mesmo? Eu tenho uma boa notícia para te dar. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. E Ele te amou, sabe onde? Lá no ventre da sua mãe. Como eu disse a semana passada, Salmo 139, 16. Davi dizendo: Senhor, Tu me viste lá informe, e no Teu livro já estavam escritos os meus dias. O amor de Deus por você é intrauterino, é desde o ventre da sua mãe. Por isso devemos amar a Deus e amar os nossos irmãos. Amém, queridos? Sempre amor. Sempre amor. Essa é a marca, irmãos. Essa é a marca dos verdadeiros filhos de Deus. Amém? Vamos por esse caminho? Quantos querem ir por esse caminho? Eu vou dar alguns minutinhos para você compartilhar com alguém que está do seu lado aquilo que você achou interessante nessa mensagem. Faça isso. Você já leu esse livro? Se importa se eu te der o meu? Leia esse livro. De todo o seu coração, com tempo. Pegue lá os seus lápis de cor. Passa por você depois. Isso aqui é uma obra-prima. Tchau. Eu queria ouvir alguém aqui na frente contando aquilo que ficou forte no seu coração. Tem alguém aqui na frente? Por favor, vem aqui. Queria ter alguém aqui na frente. Sai do lugar, vem aqui. Vem contar o que ficou forte no seu coração. Não. Venham, ficam cutucando, né? É de cada vez. Depois vem um monte, vocês vão ver. Alguém quer vir aqui destacar? Olha, gente. Oi? Pode, fica em pé. Fica em pé, Marli. Por favor. Minha amada, que eu amo tanto. Fale, Marli, o que ficou forte no seu coração? Fique em pé, Santa. Para as pessoas te verem, fique em pé. Morena linda, do meu bem-querer. Que lindo. Vai lá, gente, rápido.
que eu já vou encerrar. Meu objetivo aqui é encerrar sempre 9h30. Já são 9h30. Quer mais? Tem mais gente. Sim, querida, diga. Eu estou falando com o irmão aqui. A falta de amor está muito grande, né? Muito grande. Que nem eu faço trabalho nos hospitais, né, capelania, eu vejo pais e mães largados lá, e os filhos, quando vêm falar, eu não tenho paciência, eu não tenho. Então, está muito, né? Eu falo, é uma questão que só Jesus. Só Jesus. Capelania. As pessoas não vão ver a mãe que está internado. Já pensou? A Bíblia diz que o amor se esfriaria, né? E o amor vai esfriar onde? No mundo ou na igreja? Na igreja. Porque no mundo, onde é que vai esfriar o amor? Na igreja. Vai ter um monte de coisa na igreja. Um monte de coisa para você fazer. Um monte de coisa para você se ocupar. Um monte de discurso bonito. Vai ter um monte de coisa bonita. Só vai faltar uma coisa. O amor. Mas alguém quer falar, minha princesa? Por que esse desespero? Quer falar, Rosana? Ninguém mais? Estou feliz por uns rostinhos que estão aqui hoje. Que o Senhor os renove, que o Senhor os abençoe. E que a gente tenha uma semana muito abençoada. Amém, queridos? Luciano, queria pedir para você vir aqui por nós, nos despedindo. Luciano é um irmãozão do meu coração, amado. Queria que você orasse nos despedindo. E terça-feira que vem nos encontramos aqui. Por favor, traga alguém. Foi bom para você? Foi bom? Trouxe crescimento para você? Trouxe amadurecimento, maturidade? Traga outros. É o começo. E todo começo é maravilhoso. E o meio e o fim, então, vai ser melhor do que tudo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua palavra, por todos esses irmãos aqui reunidos, Senhor. Ó Pai, que todos eles tenham, Senhor, sido ministrados pelo teu Espírito Santo, Senhor, e venham ter uma semana, Senhor, excelente em tua presença, Pai. Senhor, lembrando que é o teu amor, Pai, o teu amor que transforma tudo em suas vidas, Pai, e que vai levá-los também, Senhor, a amar e assim a perdoar, a se compadecer e tudo aquilo, Senhor, que o teu amor promove no meio do teu povo, Senhor. Eles foram amados e por isso eles podem amar, Senhor. Então que tudo que eles ouviram aqui se transforme em verdade, Senhor, em suas vidas. É o que nós te pedimos, Senhor, sobre as suas casas, sobre o seu parentesco, sobre os teus próximos, Pai, sobre os seus vizinhos e todos aqueles que o Senhor colocar em seus caminhos, Pai. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, amado. Nosso objetivo é sempre que você encontre aqui um espaço de amor, um espaço da pregação do Evangelho simples e um lugar da operação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo crave tudo isso que você ouviu hoje no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Tenha você uma boa semana. Não saia sem dizer para o seu irmão: meu irmão, tem jeito. Eu te amo. Te amo, Luciano. Obrigado, amigo amado. Obrigado, querido. Obrigado. Te amo, amado. Te amo. Te amo. Te amo. Biscoitinhos. Ele acabou com esses biscoitinhos. Olha como você me tira.